Olá, meus amores, finalizando, né, nossa lista, nossa playlist aí com os itens que fazem parte do conselho de classe. Hoje nós vamos trabalhar os instrumentos, né, que podem ser utilizados no conselho, no pré-conselho, no conselho, instrumentos que vão auxiliar qualquer um desses perfis aí a ter uma participação efetiva no conselho de classe. Então a gente começa com o diretor de escola, e a gente colocou aqui o desenho não é tão ilustrativo, né? Mas o que a gente trouxe? É muito importante que o diretor possa se organizar. O diretor ele tem inúmeras atribuições, é muito trabalho, e o que a gente sugere aqui que a gente fala que é para o conselho de classe, quando na verdade é para o trabalho do diretor como um todo, que o diretor, né, tenha uma agenda que seja realmente funcional. Uma agenda física ou uma agenda no Google Agendas, lá também ele pode utilizar. Existem várias outras ferramentas, a gente pode sugerir aqui o aplicativo, né, To-Do do Microsoft, pode estar usando também, que é uma ótima ferramenta. Pode estar utilizando o Kanban, pode utilizar aquela matriz de gerenciamento do tempo, Eisenhower, que é uma metodologia aí, né, de gestão de tempo que permite estar identificando e categorizando as demandas por nível de urgência. Então, pode utilizar aquela ferramenta que é o Trello, né? O Trello também é uma excelente ferramenta para o diretor se organizar. Então, a nossa sugestão aqui é que, diante de tantas demandas, né, a serem, de tantas atribuições, tanta coisa a ser cumprida, que para o diretor sair-se bem, né, diante de do acúmulo de tantas atribuições, que ele possa ter uma agenda funcional, certo? Dando sequência, para o coordenador pedagógico, nós sugerimos aqui dois instrumentos importantes. Um deles, que já está institucionalizado, né, pela secretaria, é a utilização daquele formulário intitulado Registro do Conselho de Classe por Turma. Esse documento aí, ele está no documento, esse instrumento está no documento orientador do Conselho de Classe 2023, certo? E ele vem bem separadinho, é um documento que deve, né, e pode e deve ser usado no dia do conselho de classe, né, que ao se encerrar o conselho de classe, esse documento tenha sido preenchido. O que é solicitado nesse documento? Informação do ano de escolaridade, a turma e o bimestre avaliados, nome da escola, qual etapa ou modalidade que está sendo avaliada, né? Que aí a gente tem as possibilidades, anos iniciais, finais, ensino médio, EJA, educação profissional, educação do campo, etc. É só assinalar nome do diretor, nome do especialista, a data, né, que aconteceu a reunião, e vem esses espaços aí importantes de serem preenchidos, que seria anotar quais os encaminhamentos que foram realizados durante a reunião. Aí o primeiro tópico aí é quanto à intervenção pedagógica, né, que ações que foram planejadas, a busca ativa também, né, o que ficou definido, as progressões parciais, né, ações planejadas, outros encaminhamentos. Então esse instrumental é muito importante, lembrando que vocês conseguem acessá-lo pelo documento orientador Conselho de Classe 2023. Outro documento que é imprescindível é a ata, né, que o especialista, o coordenador pedagógico que vai estar conduzindo a reunião, provavelmente ele não terá como proceder esse registro precisa ser
construído, né, conforme a reunião vai acontecendo. Então é preciso ter um redator e esse redator precisa ser orientado quanto ao preenchimento. A ata precisa conter o cabeçalho que vai ter ali dentro o título, né, da ata, o nome da reunião, o local, a data, o horário, quais são os participantes. Tem que constar como foi feita a abertura da reunião, quem que presidiu a reunião ou quem foi o facilitador da reunião, apresentar a dinâmica da reunião, né, os combinados que foram realizados, que a lista de presença foi disponibilizada, tem que falar qual foi a pauta, né, listar ali os tópicos que foram discutidos na reunião em ordem sequencial, fazer uma breve descrição dos assuntos que foram tratados, dizer ali das discussões e deliberações que foram feitas, que ações foram definidas, quem é responsável pelo quê, e, se for o caso, falar quando é a próxima reunião e quais foram os encerramentos. Esse documento é muito importante. Então, para que ele seja bem feito, né, que a pessoa que for fazer essa redação seja orientada do que tem que constar nesse documento. Agora a gente vai falar sobre os instrumentos para o professor. Voltando novamente, né, no fascículo, no documento orientador do Conselho de Classe 2023, tem todos esses formulários aqui no documento da Secretaria de Estado da Educação. Então, o professor, de acordo com os anos com quais os anos ele trabalhar, ele vai buscar esses formulários lá no documento orientador. Então, aqui tem um específico para os anos iniciais, que é para fazer o diagnóstico geral da turma, dos anos iniciais, tem dos anos finais, tem do ensino médio. E além desses instrumentos para levantamento de informações, o professor precisa estar atento nos demais instrumentos que vão servir para auxiliar ele, né, a fazer todos esses levantamentos. A gente tem o portal do CIMAV, que vai trazer ali as habilidades consolidadas ou não, né, em cada uma das disciplinas. Nós temos os cadernos mapa, que vão trazer ali sequências didáticas para a gente, para o professor, né, ter uma ideia de como elaborar o trabalho de intervenção pedagógica. Nós temos o jornal Lupa, que também é muito rico, são materiais excelentes da Secretaria de Estado da Educação, que podem e devem ser utilizados, né, para se elaborar os planos de ação. Então, são materiais riquíssimos que o professor não pode deixar aqui de estar olhando e de estar utilizando. Para o representante de turma, nós já comentamos anteriormente com vocês, a gente está dando aí uma sugestão de alguns itens que podem ser avaliados pelos alunos a respeito do trabalho do professor. Seria alguns itens, né, avaliar a didática do professor, se o professor explica bem os conteúdos, se as aulas são claras, objetivas, se o professor utiliza recursos audiovisuais. E aí a gente colocou aqui uma escala de avaliação de 1 a 5. Na escala de avaliação, 1 representa uma avaliação negativa e 5 representa uma avaliação positiva. Então, os alunos precisam avaliar cada item com uma nota de acordo com a percepção do seu desempenho pelo professor. Então, aqui o representante vai para a sala de aula, vai levar esses tópicos, né, e vai colher a informação do que a maioria da sala avaliou, para poder colocar isso nas mãos do especialista. Então, a gente comentou sobre a didática, mas é importante os outros pontos aqui, avaliar o comportamento do professor em sala de aula, se ele age de forma justa, igualitária, se ele é atencioso, se ele é disponível para tirar dúvidas, pode estar avaliando alguma coisa em relação ao material didático que o professor apresenta, pode avaliar o tópico relativo à organização do professor, se ele é organizado, né, em relação às atividades que ele pede, aos testes, aos trabalhos, às avaliações, se as datas e os prazos são claros e cumpridos. E por último aqui, né, a relação interpessoal do professor, se ele é cordial, se age de maneira respeitosa com os alunos. Então, são alguns pontos que podem ser
levados para discussão com a turma, para que eles façam um feedback de cada um dos professores que atendem a turma. E por último, os pais ou responsáveis, né, o especialista, o coordenador pedagógico também pode estar auxiliando aí os pais, né, os representantes de pais, a elaborarem um instrumental, e eles podem fazer isso por meio de grupo de WhatsApp, de alguma enquete, e levar em consideração esses tópicos também, né, em relação aos professores dos seus alunos, como é que é a comunicação do professor, material didático, como que é a atuação do professor em sala de aula e a aprendizagem do filho, se o filho realmente está progredindo, se o filho é participativo. Então, são pontos que podem e devem ser levados para uma reunião. Bom, pessoal, a nossa playlist termina nesse momento. Nós esperamos muito que possamos ter contribuído aí, né, com vocês, para que o conselho de classe seja realmente um conselho de classe efetivo, e a gente tem certeza que seguindo essas etapas, prestando atenção, né, nas atribuições de cada perfil, cada um cumprindo, né, com as suas atribuições e utilizando os instrumentos adequados, com certeza a gente vai ter um conselho de classe mais objetivo, mais assertivo, né? E com certeza a gente vai ter sucesso nessa empreitada. Nossa contribuição aqui é essa, e agradecemos a participação de todos vocês.